famoso no YouTube agora. Eu vou fazer um vídeo da palestra do encontro aqui. Mas o objetivo, o Bruno gravou um dos encontros, que está ali com a gente, e ele gravou o rosto de todo mundo também. O objetivo era todo mundo aparecer, lançar perguntas, se quisesse vir aqui, fazer comentário, né? Não só fazer pergunta. O objetivo é lançar todo mundo, dar visibilidade para todos, né? E fazer essa troca. E funciona. Vocês podem dizer, a gente chegou a ser ouvido em Santiago do Chile no ano passado, pra vocês terem ideia, a gente saiu do Brasil. Sou especialista no SAP nesses dois modos, MNSD, formei em contábeis pela FMG, auditoria, fui professor de lá há uns bons anos, até que eu pedi exoneração para vir embora para o Rio de Janeiro, me apaixonei por essa cidade. E lá trabalhei na Celó, no grupo do Aço, do Vale do Aço, principalmente a Simanes, na Fiat. E vim para o Rio teve projetos legais aí como a indústria de latas, que era a Rex, hoje se chama Bol, e que eu tive a oportunidade de ir para Chile, para Santiago, fui por lá, inclusive por conta desses contatos que a gente conseguiu a divulgação do nosso grupo de estudos em outubro do ano passado lá em Santiago, com alguns consultores que eu conheci, então eles fizeram uma rede por lá também. Passei pela Zamboni, eu gosto muito da Zamboni, até destaquei de Negrito, a Zamboni ali, porque é um dos últimos projetos que eu passei, um projeto que ninguém queria entrar, foram 4 anos de implementação. Eu entrei no último ano, todo ano fazia implementação no Go, SD, no Go, SD, foram 3 anos seguidos. No 4º ano, no Go, qual foi o módulo? Aí todo mundo fala SD, não, MM. Foi MM. Aí um dos usuários foi aluno meu de academia aqui, de MM, me indicou, eu fui lá fazer um diagnóstico para ver o que poderia resolver para esse no-go, para tentar salvar o projeto. E desse diagnóstico, era só um relatório, eles me jogaram com um mega desafio, assim, Jean, não quero só diagnóstico, agora eu quero que você implemente essa solução que você está propondo aí. Pode, claro. E aí, com esse desafio, eu falei assim, não sei se eu vou não, porque ninguém estava querendo no mercado. Todo mundo morrendo de medo, imagina. Eu ia morrendo de medo também de me queimar, né, no mercado, já foram 4 anos de tentativa. Aí eu falei assim, olha, eu só topo se colocar mais 2 na equipe e se colocar uma taxa tal, assim. Aquele negócio para ele assustar e desistir. Aí ele não pensou 2 vezes, o gerente lá, o diretor. Topo! Aí assim, eu disse, não, agora não dá tempo para pensar, né, porque não é assim. Não é assim, 4 anos agora, como é que eu recupero 4 anos do projeto? E aí eu topei, assim, demorei um dia para pensar, voltei no dia seguinte lá com a equipe nova começando a montar, eles colocaram o resto dos módulos, todo mundo de férias, foi férias coletivas por 4 meses, todos os módulos ficaram em casa, recebendo, porque eles não podiam abrir mão dos consultores, né? Quem me dera ser um desses consultores que recebe salário integral durante 4 meses sem trabalhar, e eu ralando que nem louco, né? Quase 24 horas por dia. E aí, com esses 4 meses, a gente colocou o MM na roda de novo, no trilho. Aí agora vieram os consultores, os outros, e aí teve o Go Live. Teve o Go Live definitivo do MM, e passou, finalmente. Depois de 4 anos e meio, a Zamboni entrou no ar. E a vantagem que me deram, além do que eu tinha pedido, me deram todas as senhas de tudo. Assim. Eu podia ser meio se eu quisesse. O medo, o desespero era tanto que 4 anos de prejuízo, né, de projeto, demitindo consultores, contratando a nova equipe, me deram senha de tudo. E aí, gente, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Depois de já ter passado mais de 10 anos de experiência com a Zamboni, foi a cereja do bolo da minha carreira. Porque, como eles me deram senha de ABAP, eu pude fazer MMSD, podia fazer o que eu quisesse, vasculhei essa Tax BRA e essa RVA, como eu nunca tinha feito antes, assim, nos projetos, porque a gente sempre tem limitação de acesso. Né? Entrei naquele código ali, saí destrinchando aquele negócio, onde eram defeitos que não eram corrigíveis. Fomos lá desenvolvendo em ABAP, pondo Enhancement, pondo Exit, pondo um monte de coisa. E a Zamboni saiu tão redondinha, quando entrou no ar, assim. Que é o meu grande orgulho. Estou cheio de material da Zamboni, né? Cheio de conteúdo que eu saí acumulando de lá. E Tax BRA e RVA vem dessa minha experiência com eles, essa experiência incrível que foi lá dentro desse projeto da Zamboni. Bem, eu queria só que vocês falassem os nomes para todo mundo saber quem é quem, e aí a gente começa assim aquele
Meu nome é Nex, tá? Pra gente conseguir fazer esse nosso conteúdo aqui em 30 minutos, porque eu quero abrir para ouvir um pouquinho vocês, que vocês tenham comentado o que a gente falou, e aí a gente encerra o nosso encontro de hoje, tá? E espero encontrá-los aí na Taxbra completa lá no dia 24, ou em outros encontros do nosso grupo de estudo, ou até na palestra de amanhã, que é uma introdução geral do SAP. Fala seu nome, e aí abrindo mesmo o canal de visão para todo mundo te ver. Meu nome é Anderson. Anderson, quase chará. Quase chará. A empresa? Fala um modo, fala. Anderson, não é mesmo? Meu modo é NM. Aí, valeu, Anderson. Meu nome é Daniel e eu vim aqui para a introdução, mas acho que eu fui já tem um módulo previsto ou ainda não? Estou previsto no MMSD. MMSD? Isso. Beleza. Fala. Meu nome é Bruno, também sou de MM, mexo um pouquinho com o BW como usuário. No módulo BW também, parte de relatórios lá. Fala aí. MM. Meu nome é Milena, sou do módulo de finanças. Finanças. Meu nome é Fernando, me iniciei quando estava na Petrobras no CDF, que é um módulo que ainda não tem aqui. Legal. Mas enfim, estou querendo aprender, não sou nada. E é uma ferramenta novíssima, né, no mundo SAP hoje em dia. É uma ferramenta que a SAP lançou que engloba todas as funcionalidades fiscais, né? A partir desse TDF, a gente consegue trabalhar com livros, ver notas, gerar arquivos SPEDs, tá tudo lá englobado, né? Então é uma solução que meio que consolida todas as funcionalidades fiscais num único lugar. Isso é bom. Conta aí. Eu sou Cláudia, eu tenho academia de MM, de FI e conheço um pouco de SD de clichê, né? Legal, legal. Yes. Sônia Garcia, aspirante MM e FI. Aspirante legal, né? Gostei desse termo. Conta aí. Bárbara SD. Bárbara SD. Márcia Gadelha, MM. MM. Dina SD. SD, que bom, pelo menos 2 SD até agora, né? Vai lá, conta aí. E Sauro MM. MM. MM está dominando, né, o mundo, né? MM. Ok. Então, assim, por mais que o MM esteja dominando o mundo, eu não vou focar, não vou roubar com o MM, tá? Eu vou estar dividindo a atenção aqui entre todos, inclusive para a nossa única FI da turma, né? Vai estar lá, também vai receber um pouquinho de atenção, tá? Nós vamos estar falando inicialmente, meu nome é Nex, meu nome é Jean, tá? Tributos incidentes em MM e SD. MM, administração de materiais, está ligado a entradas, não só compras, porque compras envolvem contas a pagar, né? Uma geração lá no modo de FI, lá em finanças, e geram contas a pagar para com os nossos fornecedores. MM também cuida de outras entradas que não geram contas a pagar. Existem N entradas gratuitas ali. E outras movimentações de estoque, como movimentações de transferência entre filiais, entre depósitos. Mas em se tratando do nosso mundo fiscal, seria entre filiais, porque aí vai ter obrigação de emissão de nota fiscal. Bem, o módulo SD é o módulo que cuida das saídas. Eu não vou falar só vendas, embora a tradução é Sales and Distribution, ou seja, vendas e distribuição, mas ele cuida das saídas de uma forma geral. Principalmente das saídas que vão envolver um ponto de receber lá no modo de FI, mas também cuida de saídas que não envolvem um ponto de receber, que são essas simples remessas de materiais para clientes sem cobranças financeiras. O modo de SD é capaz de fazer todas essas movimentações. Assim como o MM lança as entradas, o MM também lança as devoluções das entradas. Devolução de uma entrada é uma saída, né? MM então é capaz de lançar saídas, devoluções de entrada, por exemplo. Assim como o SD lança saídas, o SD também é capaz de lançar devoluções de saída, que nada mais são do que entradas. Bem, quais são os tributos que incidem sobre esses dois módulos? Sobre entradas e saídas de materiais dentro da nossa empresa. Vai ser o nosso primeiro tópico. Eu me recuso, enquanto auditor tributário, a não falar de imposto, ficar só focado em sistema, né? Não sou só tecnês, a gente tem que falar de processos também. Quais são esses impostos e por que é tão complicado falar de cálculo de imposto no Brasil? Porque não é um imposto só. Na Europa não se chama IVA, Imposto sobre Valor Agregado.
No resto da América Latina, aqui, América do Norte, América Central, temos o IVA lá, Imposto do Valor Agregado, Imposto Único. E vira e mexe tem umas taxazinhas extras sendo cobradas por esses outros países. Mas os principais tributos fora do Brasil se chama IVA, um imposto só, com uma alíquota única, com uma base cheia, não tem esse negócio de redução de base. Brasil não é um imposto só, tem vários impostos. E tem impostos que estão escondidos dentro do preço do material ou do serviço, para mascarar um pouco mesmo. E aí o governo percebendo isso e os consumidores reclamando muito, o governo lançou leis aí que quer que esses impostos tenham mais visibilidade. E eles passaram a ser exigidos o detalhamento desses tributos sobre cada venda e compra de materiais e de serviços aparecerem mesmo no corpo da nota, item a item, que é a tal da lei de transparência fiscal. Então, por mais que eles tenham imposto escondido na nota da mercadoria, hoje, pela lei de transparência fiscal, as empresas são obrigadas a destacar os valores dos impostos que estão embutidos dentro daquele valor daquela mercadoria, para o consumidor não ficar enganado aí. Bem, quais são eles? Não é um IVA, não tem um imposto no Brasil chamado IVA, Imposto do Valor Agregado. Nós temos ICMS, PI, etc. A gente vai falar sobre isso. Segundo tópico é como fazer com que esse tributo, não é um só, já disse, são vários. Inclusive a gente nem vai chamar só de imposto, só para dificultar um pouquinho a nossa vida. Imposto é apenas uma espécie de tributo. Existem contribuições, existem taxas, existem contribuições sociais. Se a gente pegar o nosso direito tributário, ele se destrincha em espécies tributárias. O tributo se destrincha em espécies tributárias. E não tem uma espécie única, como acontece lá na Europa, no resto da América Latina, América Central, América do Norte, que é um imposto. O tributo lá é imposto, e o imposto, que é a espécie de tributo, praticamente única, se chama IVA. No Brasil a gente tem vários impostos, várias contribuições, várias taxas, várias contribuições sociais. Então, como fazer isso se no SAP europeu, tal qual ele veio para o Brasil, em 71 nasceu o SAP na Alemanha, em Frankfurt, em 95 chegou no Brasil. Como a SAP resolveu a questão se só era um único campo para tratar imposto? Ela teve que se reinventar sem criar novos campos. Olha, nós podemos ter até 5 variações tributárias para um único item de uma compra, para um único item de uma venda. Então eu precisaria de pelo menos 5 campos, 5 cálculos de impostos. Cada imposto pode ter uma regra diferente de formação de base, de formação de valor. E aí a gente precisa de ter um lugar no sistema que fala imposto é imposto, como calcular base, como calcular valor do imposto. Quem faz isso pra gente? Esse tal desse esquema de cálculo, essa planilha eletrônica, no Excel melhorado, no mundo SAP, a cara do SAP, que faz o cálculo dos impostos incidentes sobre as entradas, todas as variações possíveis. Os impostos incidentes sobre as saídas, todas as variações possíveis. Aqui em MM ela se chama TaxBra, em SD ela se chama RVA-BRA. Bem, existia uma planilha antiga que ainda está em voga, porque Petrobras, como ela implementou em 2004, ela não migrou já para o novo, ela fez tantas melhorias, solicitou tanto chamado para a SAP, que chegou um momento que o método dela de 95 tem tanta mexida específica que ela morre de medo de migrar para o novo, que não é nem novo, 2004, nós estamos em 2017, 13 anos depois. Aquele método lá de 95, a Petrobras só foi aperfeiçoando e cada vez foi melhorando mesmo a forma de calcular imposto. Em MM lá se chama TaxBRJ, em SD ela se chama RVX-BRA, lá no modo de SD lá na Petrobras. E aí, por conta das especificidades que teriam que ser todas refeitas para TaxBRA em MM, para RVA-BRA em SD, ela vai adiando. Cada ano ela se reúne para decidir se vai migrar para TaxBRA. Enquanto a Petrobras não migrar, nós vamos ter N empresas no Brasil, na sombra da Petrobras, que ainda estão no método antigo, tradicional, lá antes de 2004.
A partir do momento que a Petrobras falar, migrei, a SAP já anunciou desde janeiro de 2015 que não dá mais suporte na Tax BRJ e na RVX-BRA, que é aquele método tradicional lá de 1995. Ela só anunciou e falou que oficialmente todas as mudanças da legislação, as novidades da legislação, ela não vai mais fazer atualizações. Claro que foi da boca para fora, ela não vai perder um cliente importante como uma Petrobras. A partir do momento que a Petrobras falar, migrei, vai ser um desespero. Ainda existem muitas empresas grandes nesse encalço aí. Olha, eu acabei de vir da Nissan, é um dos projetos que eu passei antes da L'Oréal que eu estou hoje. Lá é Tax BRJ, RVX-BRA. Eu sei, gente, estou pasmo. Como uma empresa automobilística que implementou o SAP depois de 2004, por que já não implementou o Tax BRA quando ela foi fundada? Sabe, uma empresa importante, concorrente da Fiat, sabe, aqui no Brasil. Bem, tá lá. A indústria de latas, que eu tive a oportunidade de viajar lá para o Chile, ainda é Tax BRJ, mas eles estão migrando agora. Então, um projeto de migração de BRJ para Tax BRA em MM e RVX-BRA para RVA-BRA em SD lá na Hexa, que hoje se chama BOL, vai começar em agosto. E eles estão atrás de gestores. Então, é aquilo, sabe? A gente tem que ficar antenado aí e saber desse negócio. Já tem 13 anos que a gente já deveria estar sabendo desse negócio, né? Dessas mudanças. Então, esse método que já não é mais novo, ele calcula os impostos com todas as variações possíveis em MM e aquele lá no modo de SD. A gente vai ver aqui, de uma forma bem rápida, como que ele faz esses cálculos. Bem, e por fim, como que são os fluxos desses processos no modo de MM? Normalmente eu gosto de falar do número 3, é cabalístico aqui, para logística. Se eu perguntar para vocês assim, quantos megaprocessos tem o modo de MM? Você vai responder 3. Se eu perguntar, quantos megaprocessos tem o modo de SD? Você vai responder 3. Faça um resumo das configurações de impostos no Brasil. Quantos passos você poderia resumir essas configurações de impostos no Brasil? Aí você grita de novo 3! Pronto, agora nós vamos responder quais são esses 3. Aqui vai falar os 3 megaprocessos em MM. Compras, estoque, entrada dele, entrada da fatura. Em SD, a venda, a baixa do estoque e a colocação da fatura para o cliente. E cálculo de imposto, configuração de imposto, quais são as grandes etapas que tem a ver com esse nosso mundo aqui, olha? 1 e 2. Uma é fazer a configuração dessa grande planilha. Essa planilha tem que estar perfeita. Como é que eu configuro essa grande planilha? A SAP lança notas, sempre, mensalmente, diariamente, vai ter notas atualizando, incluindo linha nova, modificando linhas nessa planilha. Ela tem uma planilha padrão com quase 300 linhas para MM, com todas as variações, quase 300 linhas para o modo de SD. A gente tem que deixar o nosso SAP sempre o mais atualizado possível com as novidades da SAP. E aí, a vantagem é que a SAP vai lançar notas e basta que a gente implemente o que a nota nos pediu. E a nota é bem passo a passo mesmo, ensina a fazer o que você precisa inserir de linhas nessa planilha. Bem, isso feito, esse é apenas o primeiro grande passo, que é um passo gigantesco, sabe? Saibam disso. Um outro passo é um campo que vai fazer um filtro nessa planilha de 300 linhas. Imagina, um item de uma compra, um item de uma venda não tem 300 impostos, ele tem no máximo 5. Bem, das 300 linhas eu quero filtrar apenas 5 linhas daqueles cálculos. Esse campo se chama código IVA, que na Europa é um imposto e para o Brasil é um campo sistêmico, um código gerencial e que serve para filtrar as linhas dessa grande planilha eletrônica que me interessa para aquele item daquele processo de compra ou aquele item do processo de venda. Então, configuração de IVA serve para quê? Para filtrar as linhas dessa grande planilha. Bem, que faz o cálculo de todas as variações possíveis de impostos. O terceiro grande passo para cálculo de imposto, tem a ver com essa nossa introdução, seria definir os percentuais de base, os percentuais de alíquota
tributo a tributo. ICMS pode ter uma base reduzida com uma alíquota diferenciada, IPI pode ter outra. Então a gente tem esse passo de definir os parâmetros pontualmente, especificamente tributo a tributo. Aqui é uma planilha que faz todos os cálculos possíveis. O segundo passo é o IVA que escolhe as linhas que são relevantes dessa planilha. O IVA só escolhe as linhas. O cálculo, basicamente, ainda não está 100% feito. A planilha está preparada para fazer o cálculo, mas o cálculo só vai ser feito a partir do momento que eu der para essa planilha os valores dessas variáveis que o cálculo está pedindo. Uma das variáveis para o cálculo é qual que é o percentual do ICMS, qual que é o percentual da base do ICM. Isso que representa a nossa terceira grande configuração de imposto. Então, já com esse primeiro 10 minutos nosso, quantos megaprocessos nós temos em MM? 3. Em SM 3, grandes passos de configuração de tributos, 3. Ok? Bem, e por fim, a gente abre para a nossa discussão, começando tributos. Bem, trouxe essa imagem, esse coquetel aqui no Brasil, né? Esse montoeiro aí de tributos. Eu dividi aqui a nossa imagem em compras e vendas de materiais, compras e vendas de serviços. Bem, imposto importantíssimo, serve para todos os... No Brasil, nós temos o direito tributário que rege os nossos tributos aqui no Brasil, e nós vamos poder ter 2 tributos valendo para a mesma situação, para a mesma hipótese tributária. Não é permitido pela Constituição brasileira, que é a lei máxima, que 2 tributos regem sobre a mesma hipótese. E aí, nós temos o ICMS, que tem a ver com toda vez que circular material. O material saiu da nossa filial, onde a gente tem inscrição nos órgãos, seja porque eu vendi, seja porque eu comprei, ou porque entrou na filial, não necessariamente só saiu, foi para uma outra filial minha, foi com um cliente, foi com um fornecedor, teve um deslocamento dessa mercadoria, circulação, a gente tem que tributar pelo ICMS. Algumas dessas operações de circulação podem estar isentas, podem estar não incidentes, e aí a gente vai ter que avaliar essas situações fora do normal. Porque o normal circulou, tributou, tem que calcular qual que é a alíquota de ICM e qual que é a base, e a base normalmente é 100%. As exceções a 100%, a gente vai ter que cadastrar exceções. O que é normal, a gente vai cadastrar uma alíquota normal geral de 100%, de base 100%, e a alíquota geral de 18%, que é o mais comum aqui dentro do Brasil. Bem, temos modalidades de cálculo de ICMS, quem dera fosse um cálculo só. Esse ICMS que tem a ver com a circulação de entrada e saída, ele se chama ICMS normal. Agora o governo pode estar percebendo que dentro dessa cadeia produtiva, que vai desde o setor primário até o setor terciário, primário, agricultor, minerador, que passa ali pela indústria, né? E que vai vender para o atacadista, que vende para o varejista, que chega no consumidor final, que é o setor terciário, pode estar acontecendo só a negação de tributo desse ICMS. O governo, para poder evitar isso, de repente ele percebeu, o varejista pode ser esse homenzinho aqui ambulante que está aqui na frente, que não emite nota. Se não emitiu nota, só negou. Para evitar que esse tributo não vá para os cofres públicos, ele pode pedir que a indústria, que o atacadista, faça o recolhimento antecipado desse ICMS. O ICMS lá no final da cadeia. Esse ICMS que está sendo trazido para uma outra etapa da cadeia produtiva, ele se chama ICMS substituto tributário, ou regido por substituição tributária. Sabe, tem que estar preparado para isso. Imaginem produtos materiais de alto consumo, de alta rotatividade, no varejo. Vamos lá, cigarro. Olha aqui pela janela, você vai começar a gritar. Assim. Cigarro, bebida, né? Até medicamento você vai encontrar ali, né? Para não falar outras coisas assim mais ilícitas. Mas medicamento, cigarro, bebidas, saibam, estão sujeitos à substituição tributária. Estão sujeitos à substituição tributária com relação ao ICMS no final da cadeia. Mas eles também estão sujeitos ao ICMS normal do meu momento atual da cadeia. Porque eu sou indústria e estou vendendo para um atacadista. Tem o ICMS normal na minha venda da indústria para o atacadista. Além do normal,
a indústria também vai colocar o ICMS substituição tributária, que nada mais é do que o ICMS lá do varejo do consumidor final. Então ele vai cobrar os dois, perceberam? Ele vai trazer isso tudo para a mesma nota, sabe? Tem que estar preparado para esse cálculo. Esse DIFAL, que é uma alíquota diferente, imagina, quando você compra de estados distintos no Brasil, as alíquotas do ICMS podem ser de 12% ou de 7%, mas se você comprou e você é o último da cadeia, você não vai circular mercadoria, porque você não vai revender e nem industrializar esse material. Bem, o governo diz, toda vez que comprar para consumo, para ativo fixo de outro estado em que eu paguei um ICMS de uma alíquota menor, faça o recolhimento. Quem compra tem que fazer o recolhimento da diferença de alíquota desse ICMS entre o ICMS dentro do estado e o ICMS praticado, que esse ICMS da alíquota é menor. Mais um cálculo que a gente tem que fazer em MM. Ou seja, tem que estar preparado para MSD esses cálculos todos. Bem, IPI tem a ver quando tem processos industriais, importação, PIS e COFINS quando tem a ver com faturamento. Seja porque eu vou lançar um contas a pagar, seja porque eu vou lançar um contas a receber lá no módulo de SD. Toda vez que essa minha operação tiver uma troca aí de moeda, de pecúnio, de obrigações financeiras, eu vou ter que tributar de PIS e COFINS, é uma contribuição social. Eu vou ter que tributar de ICMS, se circulou mercadoria. E se essa mercadoria foi fruto de um processo industrial, eu vou ter que tributar também do IPI. E se essa mercadoria está sujeita a uma sonegação no final da cadeia produtiva, olha, eu vou ter que tributar de substituição tributária. Então, pode ser que um único item de uma nota de compra ou de venda, a gente tem que calcular ICMS normal, ICMS substituto tributário, IPI, PIS e COFINS e até DIFAL se for compra de consumo ou compra de ativo imobilizado de outro estado. Pode chegar nessa variedade toda aí, nesse leque, esse emaranhado. Não dá para ser um campo único chamado IVA, uma alíquota única. Cada imposto tem uma base diferente, uma alíquota diferente. Então, precisa mesmo de uma tax-bra com várias linhas, com vários cálculos, e precisa de um campo para eleger quais são as linhas, as 5, 6 ou 1 ou 2 linhas lá em cima, que eu quero que sejam consideradas para esse item do pedido de compras, ou esse item do pedido de vendas, ou ordem de vendas. Bem, no ponto de vista do serviço, não vai falar de estoque, para! Ninguém estoca serviço. Tudo bem, né? A gente fica nessa, né? Jean, você está ministrando aula para Geplux. Geplux é uma empresa que vende ensino. Eu também sou uma empresa que vende ensino para Geplux. Olha só que louco, estamos circulando serviço, olha que louco. Não está estocando, porque ele está indo para vocês, não está ficando em lugar nenhum aqui, não tem como eles venderem. Até tem gente que está gravando, lascou. Vai estocar meu serviço agora, nem naquela câmera. Aí nem vai me chamar mais para a próxima aula. Está tudo ali guardado naquele vídeo, né? Conseguiu estocar meu serviço de ensino para Geplux. Como aqui é gratuito, não tem problema de estoque, né? Então não tem risco, ninguém está perdendo nem nada, todo mundo só está ganhando. Mas não tem circulação de mercadoria aqui. Mas eu coloquei o ICMS porque tem esse S. Esse S tem a ver com serviços. Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, não quaisquer serviços. São serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A sigla significa isso tudo, esse S significa isso tudo. E a gente fala serviços, mas serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Fretes, telefone, internet, tudo está sujeito ao ICMS. Então, se eu sou uma transportadora que tem SAP, vamos lá, Transpetro da vida, né? Vou pegar uma grande, mas tem N outras empresas grandes aí que fazem serviços de transporte, serviços logísticos, que tem SAP. Então, no SD dela, vai ter que calcular o ICMS. Bem, se esse serviço não é nenhum desses, não é ICMS, porque dois tributos não podem reger sobre a mesma coisa, sobre o mesmo fato. O fato gerador não pode incidir sobre dois tributos diferentes. Se for outro serviço que não sejam esses, vai estar regido sobre o ISS. E aí nós temos empresas aí dos mais tipos possíveis de serviços, que tem SAP que vão vender serviços, ou que tem MM que compra serviços de fora
e que vai ter que calcular esse ISS também no sistema, no MM, né? Para poder gerar esse contas a pagar desse imposto. Então, ó, ICMS, ISS e N outros tributos que vão estar acontecendo, principalmente sob a forma de retenção. Ou o meu cliente vai pagar menos e ele faz a guia, ou eu vou pagar menos para o meu fornecedor e eu faço a guia para o governo. São esses outros tributos retidos. Quem que faz o cálculo dos tributos através de vendas de serviço? Quem faz? Nossa TaxBra, nossa RVA-Bra, TaxBra IMM, RVA-Bra ISD. O IVA serve para selecionar as linhas dos cálculos dos tributos incidentes sobre serviços. As exceções e regras indicando as alíquotas e as bases vão servir para poder dar as variáveis para esse cálculo ser feito por essa planilha. Então, basicamente, esse é o nosso universo. Ver se dá para ser uma linha só, como acontece no resto do mundo. A planilha lá é uma linha chamada IVA, base 100% alíquota única. Não dá para ser. Olha o tanto de variações possíveis que nós temos em compras e em vendas. Capítulo 2. Meu nome é Jean. Capítulo 2 fala sobre o modelo TaxBra, modelo RVA, essa planilha eletrônica que faz esse montoeiro de cálculo de todas aquelas variações que estavam na tela anterior. Bem, vamos começar pela MM. Olha lá, são muito similares os conceitos. Essa transação, eu vou colocar, o meu e-mail vai estar no último slide. Todos vocês que estão aqui presentes, vocês têm um compromisso de me mandar. Jean, eu estive com você ontem. Agora, fala aqui no curso, né? Porque hoje eu encontrei várias pessoas ao longo do dia. Me manda em PDF esse trabalho, e aí a gente vai continuar. Para vocês terem isso aqui, né? Não ficar tão desesperado tirando foto, né? Que a pessoa fica tão desesperada. Mas também pode assistir lá pelo canal do YouTube depois também, mas fica mais difícil de enxergar, né? Aí eu mando em PDF e vocês vão guardar com vocês, porque isso aqui tem a ver com o nosso grupo de estudos, a gente tem que partilhar conhecimento mesmo. E espero trocar de lugar no próximo encontro. Não sou só eu não, tá? Tem que trocar de lugar. Nós temos aqui, olha, TaxBra, essa transação é uma transação do sistema SAP, que serve para configurar tributos. Quantos grandes passos de configurações de impostos no Brasil? 3. Um grande passo é configurar a planilha e todas as linhas e todas as inteligências por trás das linhas. Bem, a planilha, tudo pela JMB-Tax, a gente faz isso, a transação é única, JMB-Tax, essa telona aqui, ó, tudo isso é JMB-Tax, transação única, serve para configurar impostos. Bem, um dos grandes passos é configurar a planilha, é esse aqui, olha, procedimento de cálculo, se chama planilha, se chama procedimento de cálculo. Quando for MM é essa, quando for SD é essa. Em MM eu escolhi ali, aí ela explodiu nessa tela, e aí apareceu o TaxBra, eu selecionei e dei 2 cliques na pastinha controle. Foi isso que aconteceu, para MM é assim. Se fosse SD, eu teria que vir procedimento de cálculo, procedimento de SD, ele abriria e aqui eu escolheria RVA-Bra, selecionaria a linha e daria 2 cliques na pastinha controle para ele explodir aqui a minha planilha de cálculo. Nós vamos ver a explosão dessa planilha para TaxBra em MM. Olha, explodiu, pá! A MM está inteira. Só algumas das linhas, são quase 300. Eu falei assim, não vou passar 300 linhas, o pessoal vai ficar louco, vai começar a querer me bater. Nós temos tempo curtíssimo. Aqui é só para introduzir, né? Só uma introdução aqui. Então, olha, linhas que fazem um cálculo de um primeiro grupo. São tantas linhas que só dividir em 4 grupos para MM. Mesma coisa lá em SD. Um primeiro grupo serve para calcular os preços líquidos de compras, porque na Europa tudo se fala de preço líquido. Tem que tirar todos os impostos do preço. Tira os impostos que estão escondidos no valor da mercadoria e do serviço. Tem imposto que está ali escondido. Arranca isso dali, deixa esse preço líquido. Bem, a partir do preço líquido que o cálculo dos impostos começam a ser feitos. Então o primeiro conjunto de linhas são preços líquidos. Isso tanto para MM quanto em SD. Aqui nós estamos mostrando de MM. O segundo conjunto de linhas, olha, aqui vocês estão vendo ali 3, 6, 7 linhas. Segundo conjunto de linhas tem a ver, segundo grupo, com os parâmetros percentuais de base ou de alíquota. Bem,
E aí são as linhas que têm uma inteligência associada, essa inteligência do nome de sequência de acesso. Essa sequência vai ler tabelas do banco de dados para poder descobrir quais são os percentuais de alíquota e percentuais de base entre linha a linha. Então essa inteligência serve para a gente descobrir que por trás dessa linha BIC 0, a gente encontra no banco de dados qual que é a alíquota de ICMS, ela representa a alíquota. Então, como que ele traz essa alíquota para a gente automaticamente nessa linha da TaxBra? Porque na configuração do BIC 0, tem uma tal de uma sequência, que é uma inteligência, que manda ler de determinada tabela do banco de dados. E aí ele pega a informação e traz aqui pra gente num campo chamado valor, alíquota. E a gente vai ver essa alíquota, olha, magicamente veio. Tem uma inteligência, tem uma sequência. Pode ser que essas linhas da TaxBra não tenham essa inteligência chamada sequência, mas ela tem uma fórmula de um programador ABAP, seja da SAP, seja nosso. Tá? E aí é como essa linha BX13, que tem a ver com o terceiro grupo, que são 4 grupos, né? O segundo grupo todo está ligado a sequências, a essa inteligência. O terceiro está tudo ligado a fórmulas ABAP. Olha aqui uma fórmula aqui, ó. Uma fórmula que é ela que faz o cálculo. Não é uma sequência associada a essa linha chamada BX13. Aí você olha para a tela e vê BX13 está com valor. Quando você olha na configuração da BX13, não tem sequência. Ué, como que você conseguiu calcular? Volta de novo na TaxBra. Tem uma fórmula. Essa fórmula aqui que foi responsável por trazer um valor. É como se eu tivesse colocado uma macro no Excel que faz um cálculo para mim. Ou uma fórmula comum dentro do Excel que faz um cálculo para mim. Bem, a última linha, que é o último grupo, são 4 grupos da TaxBra. Aí eu pergunto, quantos são os grupos que a TaxBra se divide? Aí a pessoa fala, 3, não? 4. Dessa vez é 4. Primeiro, então, preços líquidos de compra. Eu estou falando TaxBra MM. Tá? Segundo, parâmetros percentuais de base e alíquota, que tem a ver com sequência de acesso, essa inteligência. Terceiro grupo são os valores dos impostos, valores das bases. Agora já não é percentual, é valor mesmo. Valor da base, valor do imposto. Bem, mas agora não é uma sequência que traz esse cálculo pronto. Quem é que traz? Uma fórmula. Essa fórmula 320. E o quarto e último grupo é o grande grupo. Tudo isso é para a gente conseguir chegar no quarto grupo, porque o quarto grupo é o grupo que manda informações lá para as notas fiscais quando eu vou mandar lançar as minhas transações que vão gerar o contas a pagar em MM ou contas a receber em SD. Eu preparo essa planilha para ela ir fazendo cálculo em pedaços. Primeiro o preço líquido, agora os percentuais de base, agora os valores em reais, agora são os valores que vão ser transferidos para a nota. Esse quarto, fundamental, senão não vai ter nada que vai para a nota e não vai ser cobrado do fornecedor. Então esse quarto ele carrega os valores que foram feitos pelo terceiro. O terceiro é o que tem em reais, né? O terceiro é o grande tubo aqui, essa fórmula é fundamental para a gente. Aí quando a gente consegue o cálculo ser feito pelo terceiro, bem, o quarto grupo é a tal da Maria vai com as outras mesmo, porque ele copia o colão, sabe, da época do ensino médio, até de faculdade, eu sei que tem gente que cola até no mestrado. Bem, é esse que cola. Só que cola e pode até aperfeiçoar a cola, que tem um colão excelente, né? Tem gente que sabe colar e quando ele viu que tinha um erro na cola, ele vai e corrige, né? Ele tira 10 e o outro que foi colado tira 8. Rola isso. Aqui a gente pode fazer uma leitura baseada na 225, olha, 225 aqui, ó. Ela é baseada na 225. 225 como é que foi feito? Fórmula. Essa fórmula é a ABAP, programação. Se eu abrir isso aqui, eu vou ver, pega o preço líquido lá no primeiro grupo, divide por 1 menos a alíquota que está aqui no segundo grupo. Ou seja, olha só que louca essa fórmula. Vou fazer ela aqui rapidinho. Lá vai, R$1.000, vamos pôr aqui só ICMS. ICMS de 20%. Quanto que dá? 200. 1.000 menos 200, quanto que dá o preço líquido? 800. Olha o que essa fórmula faz. 800 é o preço líquido, estou tirando ICMS do preço bruto, né? Primeiro grupo da TaxBra estaria lá 800. Segundo grupo da TaxBra, o que tem? 20% de ICMS.
Bem, terceiro grupo tem lá a tal da BX13, que é uma fórmula que pega o preço líquido, divide por 1 menos percentual de ICMS. Ou seja, pega 800, divide por 1 menos 0,20, ou seja, 800 dividido por 0,80, que é igual a 1.000, e esse resultado aqui, ele multiplica pelo próprio percentual de ICMS, ou seja, que vai dar, que é 20%, que vai dar 200. Perceberam? BX13 chega a 200 porque essa fórmula tem essa álgebra gigantesca ali por ela. Não faço configuração, quem faz é a SAP, porque isso é programa, não é a gente que dá a mão aqui. O máximo que a gente faz é dizer isso aqui, fazer o cálculo do preço líquido, isso aqui, ó, isso aqui a gente faz, isso aqui a gente faz, o resto é a fórmula. E o quarto grupo que manda dados para nota, pega o que a fórmula mandou calcular para gente. Conta. Só para eu entender, o terceiro grupo é uma função e o quarto grupo é um método que pega aquela função para E exibir. pega o resultado que foi calculado lá atrás. Né? Ele nada mais é do que pega lá. Pode ser que ele pegue o que está lá e no quarto tenha uma fórmula que manda converter o sinal para negativo. Tem hora que ele é sacana, É um sabe? método. Ele pega o resultado ele e manipula o resultado final, sabe? Pode multiplicar por -1, pode dividir por outros números, né? Mas o quarto grupo sempre ele copia alguém do terceiro. É assim, e aí o quarto que vai para as nossas notas fiscais. Bem, isso era o MM, o SD é a mesma coisa. Vamos ver se não é. Olha, tem uma planilha de cálculo, escolhi que transação é essa, J1BTax. J1BTax. Bem, dentro da J1BTax eu coloquei ali, ele abre a tela, aparece RV Abra, eu seleciono 2 cliques, ele acha pra gente, explode as primeiras linhas e assim vão descendo as linhas. Então coloquei as 300. As primeiras, preço líquido de vendas, agora estou falando de SD, mas mesmo caminho, mesma lógica. A partir de um preço líquido, isso aqui pode ser tanto de compra, esse preço líquido, quanto o preço líquido de uma venda. Bem, a partir de um preço líquido de venda, ou seja, o primeiro grupo apareceria 800 no SD. O segundo grupo no SD seriam aquelas linhas que têm a ver com os percentuais de base de imposto, que seriam os 20% do ICMS. Como ele aparece aqui, ó, apareceria no nosso SD. Olha lá, uma linha, uma das tantas linhas, que não é só uma que tem o segundo grupo, aqui é só um exemplo. Exemplo, segundo grupo. Bem, o terceiro grupo no SD, o que ele tem? Ele tem igualzinho no MM. Uma fórmula. Essa fórmula é uma álgebra. A inteligência está na fórmula. Se a SAP deixasse isso na mão do consultor, cada consultor ia fazer uma conta diferente. Ele ia parar com isso aqui e inventar a lógica dele. Porque o que a gente mais tem é técnico de futebol, é estatístico no Brasil, né? E especialistas em política. Todo mundo sabe de tudo, né? Então a SAP não deu essa abertura e ela falou, isso aí deixa que eu faço. O resto você configura. Você diz o percentual da alíquota, você calcula o preço líquido da venda, porque a fórmula é da minha mão, é da minha alçada. Terceiro grupo calculando, o que ele faz? Ele vai ser transferido para o quarto grupo. Olha, a linha 704, ela é nada mais do que uma cópia do que foi feito no nosso terceiro grupo no SD. No SD tem um emaranhado aqui, uma teia de aranha, um ziqueziro aqui, porque entre o terceiro e o quarto grupo, pasmem-se, por isso que é bom fazer uma coisa que mistura o modo de MM e SD. Ele vai lá no MM, pega um IVA de MM que está escondido por trás dessa price, para ele poder encontrar em MM a linha do quarto grupo chamada ICM3. Ele faz isso. Ele sai do SD no terceiro, vai lá no MM, pega como se ele estivesse fazendo a TaxBra, sai da RV, chega na TaxBra, e o resultado de lá é onde vai mandar as informações para as notas de SD. SD para calcular imposto depende de MM. Então fazer um módulo sem pensar no outro, no caso é impossível em se tratando de tributos no módulo de vendas. Bem, por último, nós temos aí esses fluxos
Nós temos quantos processos em MM? 3. Um primeiro, compra. Aí a gente tem todo um fluxo, olha, desde MRP, que gera requisição, que pode gerar cotação, contrato, pedido. Pronto. É a parte de compras. Quando eu crio um pedido, eu tenho que me atentar para um campo importantíssimo para o cálculo ser feito. O cálculo do imposto já vai aparecer toda vez que eu já tiver valores comerciais, seja em MM, seja em SD. Bem, quem que seleciona os tributos da grande planilha taxativa em MM? Quem é o campo? IVA. IVA não é um imposto no Brasil, ela é uma combinação de impostos. Ele pode ser ICMS, IPI, só ICMS, só IPI, ICMS, IPI, substituição tributária, PIS e COFINS. Você vai ter que eleger o IVA condizente para aquele item daquele pedido. Entre essas possibilidades e tantas outras que você quiser configurar. O IVA é composto de 2 dígitos, o primeiro o processo e o segundo os impostos. Se eu estiver comprando para industrialização, normalmente a gente começa com I, mas a empresa pode optar por uma outra letra. Bem, se estiver comprando para consumo, começa com C, pode optar por outra letra. O outro dígito representa os impostos combinados. 0 é nenhum imposto, 1 é só ICMS, 2 ICMS ST, 3 ICMS IPI, e assim vai. 4, todos eles possíveis, ICMS, ST, IPI, PIS, COFINS. É só eleger entre esses IVAs possíveis e colocar lá no pedido. Informando esse IVA no pedido, ele consegue selecionar as linhas da Tax Black que são importantes para esse item do processo. E aí o cálculo já é feito desde o pedido, não precisa lançar a nota para saber quanto vai dar de imposto. O pedido já nos mostra esse valor. Quanto? Uma perguntinha. Quando você diz eleger, o requisitante vai ter que dizer qual? O requisitante mesmo? Ele deriva automaticamente de um cadastro. Ele vem de um cadastro. Um cadastro médio chamado registro info, sabe? Vem de lá. Mas, e aí começa a confusão, né? Quem que é o responsável por atualizar esse dado mestre? Aí o comprador fala, eu não tenho conhecimento de imposto. Mas isso é um dado mestre de compras. Aí o comprador tinha que ser o gestor disso. E aí quem tem que fazer é o fiscal. Aí o fiscal, mas isso é um dado mestre de compras. Quem tem que fazer é o comprador. Por fim, o que acaba resultando? As empresas chamam um ABAP, um consultor, especifica e cria uma lógica para isso aqui ser atualizado automaticamente, sabe? Então, em MM, essa atualização acaba sendo, a grande maioria das vezes, que o desenvolvimento é em ABAP. Em SD, é por configuração na J1B Tax, que tem essa flexibilidade por lá. Em MM, ou se não for esse dado mestre chamado registro info, é por desenvolvimento em ABAP. Depois que a gente lança o pedido, lança uma entrada da mercadoria, que não tem nota escriturada, porque a escrituração se dá na transação que lançam contas a pagar. Aqui é amigo é coisa para se guardar, estocar, armazenar, guardar estoque, né? Pensa nisso, amigo. E a outra, miro, de revisão de fatura, que lança contas a pagar e joga essa informação para a FI pagar lá na frente. A miro é responsável por lançar a nota fiscal e lançar os impostos na contabilidade. Amigo só joga custo de estoque, mas amigo precisou saber quais eram os valores dos impostos para ela não contabilizar o imposto no estoque. Ela tem que contabilizar bonitinho o custo do estoque sem colocar imposto nele. Se esse imposto a empresa não tem direito a crédito, ele vai fazer parte do custo do estoque na amigo, sim. Agora, se eu tenho direito a crédito, ele tem que ser expurgado. Amigo, então, precisa de saber valores de impostos? Precisa. Para ter certeza se ele vai entrar ou não vai entrar na contabilização daquele estoque. Ela precisa ter essa noção. E de onde que ele vai pegar? Amigo pega esses valores de impostos? Do pedido de compras. Pedido que tem tudo. Amigo vem depois do pedido. E amigo, por fim, lança os impostos que eu tenho direito a crédito e gera contas a pagar, lança nota e tudo mais. Em se tratando de SD, nós temos um fluxo também similar. Eu tenho todo um fluxo de vendas que pode ter todo um processo de captação de clientes, de ligar, de fazer marketing, registrar todas as anotações, criar cotações, receber as solicitações de cotação que os meus clientes estão me enviando, responder para eles, criar contratos dentro da SD, até lançar a ordem de venda. A ordem de venda tem o mesmo valor que um pedido de compras. É a última etapa do processo de vendas.
aqui, mais do que nunca, obrigatoriamente o IVA de SD já tem que aparecer. Mas o IVA de SD já pode ter aparecido em outros documentos de vendas lá do início, assim como pode aparecer em outros documentos de compras lá em MM lá do início. Não precisa ser só no último documento de compras, só no último documento de vendas, que é a ordem de venda. É o responsável por eleger quais linhas da RVA que são importantes para esse item da venda aqui. Senão ele vai calcular 300 impostos, vai dar um valor absurdo de nota, né, para cada item. Então o IVA tem essa importância. Escolheu o IVA certo? O preço líquido está certo? Bem, lembrei de cadastrar as alíquotas certinhas na J1B Tax, as alíquotas de imposto? Estou tranquilo, eu já posso seguir com o fluxo, tanto em MM quanto em SD. Então, olha, 3 coisas são fundamentais, ou 3 de novo, lá no pedido ou numa ordem de venda. Calcular um preço líquido correto, escolher um IVA correto e alguém ter cadastrado as alíquotas corretas na J1B Tax dos impostos. Com isso aí, tranquilo, meu pedido, a minha ordem está apto para poder seguir no fluxo. O fluxo do SD depois é uma baixa do estoque, que não tem nada de fiscal aqui, porque ele é baixado pelo custo médio ou o preço do material que está lá no cadastro, que é o preço estándar ou custo médio, e por fim lança-se um contas a receber no módulo de FI, com todas as notas, valores de impostos, tudo ali, os impostos sendo contabilizados sobre as vendas na parte final da SD. Vou atender transações VA, vou levar para o meu cliente transações VL, VL01E, VL02E, VL3E, vou faturar VF01, VF02, VF03. Só lembrar dessas siglas de vou fazer alguma coisa, vou atender, são as VAs. A parte de início da SD, vou levar e vou faturar. No vou faturar, que acontece contabilização de imposto, de receita, de contas a receber e lançamento da nota fiscal do módulo de SD. Meu nome é Geraldo. E aí, abri um fluxo aqui para vocês. Tá valendo. Alguém quer levantar alguma questão que a gente não tenha falado, tenha passado desapercebido? Minha curiosidade é sobre o curso que vai dar início lá no período que eu não lembro. 24 a 28 a gente vai falar, mas claro, né? Com um pouco mais de tranquilidade, né? Claro. Hoje é só para dar um gostinho e dar uma acelerada aí, para saber que a coisa não é assim, né? Tem que aprender, né? Então é isso. Você já está na veia, tá tranquilo. Vocês já podem sair daqui e falar assim, nossa, já estou sabendo, tá legal, então não preciso mais fazer. No choque de 24, o foco é te capacitar a fazer esse trabalho. Tax Bra e RVA Bra, em MM e SD no mesmo pegada. Aí, primeiro dia os 2 módulos, segundo dia só o MM, terceiro dia só o SD, quarto dia configurações dos 2 módulos de novo. E aí a gente procura isso, né? A pergunta é como é que está sendo o interesse do mercado nas pessoas que sabem configurar? Muito comum, vi assim no mercado falar, consultor de MM com localização Brasil. Quando ele fala localização Brasil, é entender. Tax Bra. Consultor de SD com localização Brasil. Ou seja, que entenda de RVA lá. Quando fala entender, é entender mesmo, né? Saber configurar, propor, criar linhas novas. A SAP vai ficar criando notas, ensinando a colocar linhas. Mas e se eu tiver um processo muito específico do meu cliente? O objetivo desse curso de 24 a 28 é fazer com que vocês cheguem nesse raciocínio lógico. E consigam, inclusive, criar linhas novas sem medo, que a pessoa fica toda apavorada, né? Ah, gente, as linhas que já existem não são suficientes, eu precisei fazer isso na Zamboni. Tive que criar linhas novas lá nos processos de compra, nos processos de vendas lá na Zamboni. Eles tinham um cálculo de benefício fiscal que o único jeito foi criando linha nova lá para o ICMS. Não bastava só o BIC zero de palavra alíquota de ICMS, precisava de uma alíquota de ICMS com benefício fiscal. E como é que eu fiz? Criei uma ZIC zero. E aí, como é que essa ZIC zero vai ser atualizada? Eu tinha 3 caminhos. Ou via sequência, que é a inteligência, ou via fórmula BAP, ou via cópia de alguma linha anterior. Não tinha nenhuma linha anterior que eu pudesse copiar. Poderia usar o ABAP ou a configuração da sequência. Óbvio que eu tentei optar pela configuração, né? A gente tenta usar o ABAP o mínimo possível, né? No final das contas, a solução foi toda misturar um pouquinho de ABAP e um bocado de configuração. O objetivo é chegar nesse raciocínio lógico aí e que vocês consigam opinar a respeito.
fazer pelo menos o basicão de táxi do RVA Braga e a gente abrir esse canal para